Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. O dia que eu mais gosto, eu confesso, sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal limita pagamento de INSS sobre o terço de férias. Pena de vítima que abortar poderá ser superior à do agressor. Os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e a cereja do bolo hoje, sexta-feira, Leila Rosa, musicoterapeuta. Bem, vamos começar a trabalhar. Empresas que entraram na justiça contra o pagamento da contribuição previdenciária do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, sobre o terço constitucional de férias entre os anos de 2014 e 2020, não precisarão pagar valores retroativos do tributo, que será cobrado a partir de 2020. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento na quarta-feira. Por 7 votos a 4, o Supremo determinou não haver retroação da cobrança entre 2014 e 2020, período em que havia uma decisão do Superior Tribunal de Justiça indicando que as empresas não precisariam pagar a contribuição. O terço é férias, é o adicional de 1/3 do valor do salário pago nas férias de quem é empregado com carteira assinada. Os ministros estabeleceram que o pagamento passa a ser válido a partir de 15 de setembro de 2020, quando o Supremo publicou mudança na cobrança. Outra definição foi que a União não devolverá as contribuições previdenciárias que foram pagas pelas empresas referente ao período entre 2014 e setembro de 2020, que não foram contestadas. Em 2020, o Supremo definiu que o terço constitucional é uma verba que complementa a remuneração do trabalhador e, portanto, cabe a cobrança do INSS. Na época, os ministros julgaram o recurso da União que contestava o TRF4 de respaldar uma empresa que não pagou a contribuição previdenciária do terço constitucional. A partir daí, as empresas deixaram de repassar a contribuição, que varia entre 20,5% e 32% do valor. É importante colocar que em 2023 o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos sobre o tema até que houvesse uma decisão final, que ocorreu na noite desta quinta-feira. Excesso de conservadorismo já é fanatismo. Vocês veem esse projeto que está na Câmara dos Deputados. Uma mulher que carregar uma gestação resultante de estupro e realizar o aborto após a 22ª semana, é possível que tenha uma pena maior que a do seu estuprador. É o que ocorrerá caso o PL 1904, que tramita em regime de urgência na Câmara, seja aprovado. O projeto quer colocar um teto de 22 semanas na interrupção de gestações em que houver viabilidade fetal, abrindo margem para incluir casos em que o aborto é autorizado, como do estupro, o risco à vida da mãe e a anencefalia fetal, aumentando a pena para quem realizar o procedimento após o período. O objetivo da proposição é equiparar a punição para o aborto à reclusão prevista em caso de homicídio simples. Com isso, a mulher que fizer o procedimento, se condenada, cumprirá a pena de 6 a 20 anos de prisão. Já a pena prevista para o estupro no Brasil é de 6 a 10 anos.
quando a lesão corporal de 8 a 12 anos. Somente em caso de morte da vítima, a pena pode ser maior. O Código Penal prevê reclusão de 12 a 30 anos. O mérito do PL segue para votação na Câmara e ainda precisa ser aprovado no Senado, além de ser sancionado pelo presidente Lula. A proposição irá alterar o artigo 124, 125 e 126 do Código Penal e limitar o excludente de punibilidade para médicos que realizam procedimento previsto no artigo 128. A mudança da pena só valeria para os atos praticados a partir da aprovação sem efeito retroativo. Especialistas em direito criminal, ouvidos pela Folha de São Paulo, afirmam que os projetos prevê mudanças inconstitucionais. Vamos ver se o Congresso derruba essa mais uma besteira que pode ser aprovada pela Câmara dos Deputados e posteriormente pelo Senado Federal. E vamos às notinhas das araras. Lula, na Europa, participa do segundo dia da cúpula do G7 na Itália. Prévia do PIB, saem os dados de abril. Isso é importante para saber se o país está crescendo ou não e se já tem o reflexo da catástrofe que aconteceu com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. O presidente Lula disse no ano passado que seu plano em 2024 era percorrer o Brasil para visitar obras e auxiliar aliados nas eleições. Até 13 de junho visitou só 10 dos 26 estados. Outro objetivo do Lula para o ano era ajudar os aliados nas eleições municipais para evitar um avanço bolsonarista. Ele se engajou na candidatura do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, pediu votos antes do início da campanha e o TRE de São Paulo mandou ele remover o vídeo do ar. Então está numa situação não muito boa o governo Lula hoje. E alguém tem que dar essa virada que a gente torce para o nosso país. Algumas oportunidades que fogem a esse roteiro. No dia 1º de maio foi a um ato aberto em São Paulo, diante de um público ridículo e pago, e gastaram 3 milhões de reais por aquele 1º de maio, que foi um fracasso, e depois, 25 de maio, teve que reagir às manifestações de grevistas da educação, aliados, entre aspas, do presidente Lula, durante a inauguração das obras viárias na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Então está uma situação não muito boa, talvez a situação mais delicada do presidente Lula nesse seu 3º mandato. E é bom lembrar que a semana foi uma semana de derrotas, né? O presidente, na segunda-feira, o Pacheco, presidente do Senado, devolveu a medida provisória de compensação, depois de pressão de setores e do Congresso. O governo cancelou o leilão de arroz por suspeita de irregularidades na terça-feira. Na quarta-feira, a Polícia Federal indiciou o ministro Juscelino Filho, do União Brasil, que vai continuar no governo, porque o governo precisa do União Brasil, mesmo com o União Brasil tendo uma base também bolsonarista, o que significa que ele não traz os votos que prometeu dar ao governo no Congresso Nacional. Na quarta-feira também teve a questão do dólar, né, que encerrou R$ 5,41, hoje ele baixou ontem para 5,32, mas ainda está num patamar altíssimo. E essa questão na Câmara dos Deputados, ou aprovar a urgência dos PLs anti-aborto e anti-delação, essa do anti-aborto é um negócio absurdo, né? Que nós vamos ver, que é a questão de que a vítima, vamos dizer, uma menina foi estuprada e só após
a 22ª semana fez o aborto, o que vai acontecer com ela? Ela vai cumprir pena no presídio de 6 a 20 anos. O estuprador, de 6 a 10, a metade do que ela vai cumprir. Quando tiver lesão corporal, de 8 a 12, e quando for por morte, por caso de morte da vítima, a pena pode ser maior, de 12 a 30 anos, mas fica ainda muito semelhante ao que essa menina terá que cumprir na cadeia, um fato equivocado do Congresso Nacional, e o que a gente gostaria, né, que justamente esse deputado Sóstenes, ele pagasse uma pensão para todas essas crianças ou adotasse essas crianças, porque quem vai ficar com essas crianças geralmente não são crianças ricas, de 12, 14 anos que estão ficando grávidas, são crianças pobres. E isso aí o deputado não pensou, quem é que vai ficar com essas crianças? Então, é uma pauta muito ruim. O que a gente agradece é que o Congresso, agora no próximo mês, entra em recesso, né? Você tem um mês de férias, né? Geralmente a gente vem de 10 dias de férias, temos 20 dias de férias, e os nossos queridos amáveis parlamentares têm 2 meses de férias e o de recesso e 2 meses de recesso. O nosso judiciário é pior ainda, que eles têm 2 períodos de férias, mais 2 recessos. Um de 45 dias, que eles entram em recesso em julho, e depois entram em recesso dia 15, 16 de dezembro e voltam dia 1º de fevereiro. É pouco trabalho para muitas férias e algo está errado, né? Quem paga a conta sempre, você não tenha dúvida que é o Zé da vida. O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e a Aniele Franco, da Igualdade Racial, estarão com o governador Eduardo Leite às 10h30. Então estarão lá no Palácio Piratini. Então teremos prévia do PIB, a gente vai ver os reflexos, né, na indústria, e com essa crise, da catástrofe no Rio Grande do Sul, e a única coisa que temos que fazer é rezar, e rezar muito. E vamos aos destaques no mundo da imprensa internacional. New York Times, G7 expande círculo e discute migração e sul global. Washington Post, na busca por reféns, Estados Unidos são o principal parceiro da inteligência de Israel. Wall Street Journal, Suprema Corte rejeita a contestação de médicos anti-aborto sobre pílula abortiva. La Nation, convidado por Meloni, Milei estreia na cúpula do G7 nesta sexta-feira. La Nation, Chile, enchentes deixam 60.000 famílias sem energia elétrica. Uma catástrofe muito semelhante à que ocorreu no Rio Grande do Sul. O Espectador, reforma da Previdência avança no Congresso colombiano. Le Figaro, francês, em campanha, Le Pen promete governo de unidade nacional contra a extrema-esquerda radical e violenta. The Guardian, atrás nas pesquisas, Sunak alerta para cheque em branco dos trabalhistas. Financial Times, acionistas da Tesla aprovam acordo salarial recorde de Elon Musk. Estados Unidos, desapontados com a resposta do Hamas, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, diz que os Estados Unidos estão insatisfeitos com a resposta do Hamas ao plano de cessar fogo em Gaza. Declarou que os pedidos de alterações do grupo extremista atrasaram a obtenção de um acordo. O G7 pede que o Hamas aceite o acordo. O chanceler alemão Olaf Scholz pediu que o Hamas aceite o plano de cessar-fogo. A premier italiana
Giorgia Meloni, que é da direita, disse que os líderes do G7 apoiam de forma unânime. Em relação à Rússia e Ucrânia, submarino dos Estados Unidos em Cuba, o US Helena, submarino da Marinha norte-americano, chegou à Baía de Guantánamo, em Cuba, enquanto uma frota de navios de guerra russos se reúne para exercícios militares no país. E o ex-presidente Trump, que está de aniversário hoje, 78 anos, criticou o pacote de 60 bilhões de reais para o país europeu, para a Ucrânia, aprovado no Congresso dos Estados Unidos. O FMI, o Conselho Executivo do FMI aprovou 800 milhões de dólares para a Argentina refinanciar as dívidas do país. O fundo elogiou o programa econômico do presidente Javier Milei. Então, esses são os principais destaques na mídia internacional. Vamos aos destaques da Rádio ONU. Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 13 de junho de 2024. Violência contra crianças em conflitos armados aumentou 21% em 2023. O total de deslocados à força no mundo chega a 120 milhões. Perigo de lixo acumulado em áreas povoadas de Gaza preocupa a ONU. O último ano registrou níveis alarmantes de violência contra crianças em conflitos armados, com um aumento de 21% nas violações graves. Mayra Lopes tem mais informações. Os dados foram revelados em um novo relatório apresentado nesta quinta-feira pela representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflitos Armados, Virginia Gamba. Os números apontam para 32.990 violações graves verificadas contra 22.557 menores. Os lugares com mais casos de violações são Israel e territórios palestinos ocupados, República Democrática do Congo, Mianmar, Somália, Nigéria e Sudão. O relatório considera não apenas o número de mortes, mas também outros tipos de violência, como mutilações, violência sexual, recrutamento de crianças, ataques a escolas e hospitais, sequestros e o bloqueio de ajuda humanitária. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O número de crianças mortas em 2023 representa o equivalente a quase 15 crianças mortas todos os dias. Em todo o mundo, há 120 milhões de pessoas vivendo como deslocadas, segundo a Agência da ONU para os Refugiados. Acompanhe com Eleutério Gavani. O relatório Tendências Globais de Deslocamento 2024 registra novos níveis históricos de deslocamento forçado atingidos no ano passado. A publicação foi lançada nesta quinta-feira em Genebra. Dados recolhidos até maio deste ano confirmam um total de 43,4 milhões de refugiados e outras pessoas precisando de proteção. Elas atravessaram fronteiras dos seus países para escapar da violência, da guerra ou da perseguição. Nesse contexto, cerca de 6 milhões e 900 mil pessoas aguardam uma decisão sobre o status legal de refugiado após terem abandonado suas nações de origem e terem submetido pedidos de asilo. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavani. O relatório aponta que situações de conflito como as do Sudão, de Gaza e de Mianmar geram deslocamento e exigem solução urgente. As Nações Unidas anunciaram que 330 mil toneladas de resíduos se acumularam no interior ou perto de áreas povoadas da faixa de Gaza. A situação após 8 meses de guerra entre Israel e o Hamas no sul do território palestino representa riscos catastróficos ambientais e de saúde. Em rede social, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a UNRWA, ressalta que crianças de Gaza vasculham o lixo diariamente.
A publicação foi feita algumas horas depois da Organização Mundial da Saúde ter alertado que uma proporção significativa da população de Gaza enfrenta fome catastrófica. A Agência das Nações Unidas destaca que, apesar dos relatos de aumento na entrega de alimentos, atualmente não há provas de que aqueles que mais precisam estejam recebendo alimentos em quantidade e qualidade suficientes. Com parceiros, a agência ampliou serviços de nutrição que ajudaram a diagnosticar e tratar mais de 8.000 crianças menores de 5 anos sofrendo desnutrição aguda. Pelo menos 20% delas apresentavam um quadro mais grave. O Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo é marcado neste 13 de junho sob o tema Década de Progresso Coletivo. A ONU se junta a eventos globais, destacando avanços e ajustes pela inclusão e pelo bem-estar de pessoas vivendo com a condição. Uma das metas é promover mudanças nos campos legal, político e práticas pela igualdade de direitos. Todos os anos, o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo pretende aumentar a consciência sobre a condição genética rara. O albinismo leva à falta de pigmentação na pele, independentemente de gênero ou etnia, sendo mais comum em pessoas que nascem com pele escura. A falta de pigmento de melanina no cabelo, na pele e nos olhos das pessoas afetadas causa vulnerabilidade à exposição ao sol, o que pode levar ao câncer de pele e deficiência visual grave. Esse foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais. Kaminski, fale aí de Nova York. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Hoje vou comentar sobre um assunto que saiu na mídia norte-americana esta semana, mais precisamente ontem, sobre um estudo de armas de fogo dentro das residências e a insegurança que isso causa às crianças. Este mês, um garoto de 12 anos brincando com uma arma de fogo em um apartamento no Brooklyn atirou e matou seu próprio primo, sem querer, disseram as autoridades. 3 dias depois, um menino de 5 anos com uma arma carregada atirou e se matou em uma casa em Maryland, de acordo com os relatos. Os dois eventos estão entre as cenas angustiantes que acontecem a cada ano quando membros da família não conseguem garantir a segurança das armas de fogo. De acordo com um novo relatório federal, o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, publicado nesta quinta-feira, analisou dados sobre famílias com crianças e armas de fogo carregadas em suas casas em vários estados aqui. Em pelo menos 25% dessas casas, uma arma carregada foi deixada de forma insegura. Outro dado que esse relatório aponta é que os roubos à mão armada de carros na última década triplicou e é um número extremamente alarmante. Cerca de uma vez por dia, nos Estados Unidos, uma criança com menos de 18 anos ganha acesso a uma arma carregada e involuntariamente atira em si mesmo ou em outra pessoa. Pesquisas anteriores descobriram que a maioria das mortes por armas de fogo não intencionais entre crianças ocorre em uma casa ou apartamento devido à arma que foram carregadas e deixadas desbloqueadas. As crianças, geralmente, morrem brincando com uma arma ou ao mostrá-la a um amigo, observaram os pesquisadores do CDC. Ter uma arma de fogo em casa aumenta o risco de homicídios ou suicídios. O armazenamento seguro
como manter uma arma de fogo descarregada e trancada em um armário de armas pode reduzir o risco de crianças serem baleadas acidentalmente. O estudo teve 53 mil entrevistados em 8 estados e foram perguntados sobre as armas de fogo em residências entre 2021 e 2022. No geral, cerca de metade das pessoas com uma arma de fogo carregada disseram que armazenaram pelo menos uma arma carregada em local não seguro e desbloqueado, descobriu o relatório do CDC. Os resultados variam de acordo com o estado. Na Califórnia, menos de 1/5 dos entrevistados disseram que mantinham armas de fogo dentro ou ao redor de suas casas. Mais da metade dos entrevistados manteve armas no Alasca. Para aqueles com uma arma em casa, 19,5% das pessoas em Minnesota mantiveram a arma de fogo carregada, em comparação com quase 44% na Carolina do Norte. Em março, a Everytown divulgou uma pesquisa mostrando que, em 2023, mais crianças estavam envolvidas em tiroteios não intencionais do que em qualquer ano desde o rastreamento que começou em 2015. Desde então, o grupo documentou 3.200 tiroteios não intencionais por crianças, incluindo mais de 400 apenas em 2023. Essa é a informação de hoje. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. E o comentário do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarela, sempre um prazer estar com vocês. No primeiro semestre de 2022, o Parlamento Europeu aprovou a lei que definia 2035 como o ano do juízo final do motor a combustão, para usar uma imagem bíblica extremamente manjada, conhecida. Os automóveis dariam um jeito de obedecer ao comando humano sem o combustível fóssil. Com ampla divulgação na mídia global, a decisão do Parlamento Europeu logo atiçou as montadoras chinesas, que viram na legislação antipoluição a porta de entrada aberta para o mercado potencial de mais de 600 milhões de seres humanos, que deveria começar a trabalhar esse mercado justamente na hora que já foi aprovada a legislação de banimento do motor a combustão. Afinal, os consumidores europeus, acostumados à qualidade dos Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Renault, Peugeot, teriam que aceitar a qualidade inovadora do carro elétrico chinês. Isso demandaria uma jogada de marketing, de penetração no mercado europeu enorme dos chineses, que investiram muito também em campanhas ecológicas na Europa, sustentadas por eles, falando dos malefícios do carro a combustão, dos malefícios do uso do petróleo, quer dizer, feitas por grandes agências de publicidade europeias e internacionais, mas com dinheiro chinês. Eles preparavam o terreno. Estamos em 2024, os carros elétricos made in China dominam os países nórdicos da Europa. É impressionante a aceitação do carro elétrico na Noruega, Suécia, Finlândia, enfim, toda aquela zona lá nórdica, né? Quem conhece sabe que a partir ali da Suécia, eu já viajei 2 vezes para 1.000 quilômetros além de Estocolmo, que é lá a zona do teste de carros sobre o Lago Gelado de Argípolo, onde eu estive 2 vezes. São países que são extremamente ligados à natureza, que, aliás, é uma natureza muito rude, muito áspera em grande parte desses países. Talvez eles se preocupem tanto com a preservação dessa natureza, a conhecem do lado mais ríspido, né, de gelo intenso, de temperaturas, como eu peguei lá no Polo Norte, de 30 abaixo de zero,
estão acostumados à dureza, né, à rigidez dessas temperaturas, mas também a enorme beleza de países que ainda têm um nível baixo de poluição ambiental. Daí os europeus do norte da Europa aceitarem com tanta facilidade os carros elétricos chineses, né? Agora, não é só isso. Os carros elétricos da China já migraram para os mercados hegemônicos, né? Os mercados da França, Alemanha e Itália são os principais mercados da Europa, juntamente com a Espanha correndo por fora, são mercados que hoje são francamente a favor do carro elétrico, menos a Itália, agora com um governo ultranacionalista, ultradireitista da Giorgia Meloni, onde nesse ano de 2023 os índices de vendas mostraram uma restrição maior à compra do elétrico, justamente no país hoje mais à direita da comunidade europeia, né, dos países mais desenvolvidos. Eu não estou falando daquela burrice generalizada lá do Viktor Orbán na Hungria, porque a sociedade húngara é bastante atrasada. Mas os carros elétricos bateram recordes de vendas na Europa nos primeiros 5 meses agora de 2024, também nos Estados Unidos da América, e na China nem se fala. Mas por que eu estou batendo esse papo todo de carro elétrico com vocês? Lembrando também que a Volkswagen já investiu mais de 200 bilhões de dólares na produção de uma linha elétrica que tem a SIG ID. Mas o meu papo sobre carro elétrico, que eu comecei com essa conversa de carro elétrico, para falar justamente dessa resultado extremamente negativo, eu não digo nem para a Europa, negativo para o mundo, da ascensão dos partidos conservadores, principalmente dos extremistas de direita, nas eleições do Parlamento Europeu, na escolha dos parlamentares que vão agora para um novo mandato, né? E isso significa que tendo hoje esse avanço no Parlamento Europeu dos grupos de extrema direita, é uma situação muito diferente da situação de 2022, quando no parlamento vigorava uma liberdade maior, uma democracia maior. O Partido Verde da Alemanha era muito forte naquele momento no parlamento, tinha muitas cadeiras. E foi justamente os verdes que impulsionaram aquela legislação de banimento do carro elétrico em 2035, que está na cara que foi um grande incentivo aos chineses para tomarem conta de mercados ocidentais. E os chineses sempre tiveram uma queda grande pelo mercado europeu, porque consideravam os carros europeus os melhores do mundo, o mercado mais sofisticado do mundo, onde eles tentaram entrar e foram mal sucedidos com seus carros a combustão na década de 90, na virada do milênio, porque essa história de carro elétrico da China é uma história que não tem mais de 15 anos, né? Antes os chineses fizeram aquela geração de carros a combustão e, como dizem os nossos amigos portugueses, deram com os burros na água, né? Olha que pronúncia infeliz eu tenho da língua portuguesa. Portuguesa de Portugal, né? Mas agora, com essa ascensão da direita na política europeia, que a gente sabe que essa política de extrema-direita na Europa ela tem razões que não envolvem um combate a uma classe social, uma revolução social dos pobres, como é aqui na América Latina, onde sempre a direita temeu que os pobres não lustrassem mais os seus carros, nem servissem mais suas mesas, nem limpassem mais suas casas sujas. Então, lá é bem diferente. Hoje, essa ascensão na Europa, ela tem, é resultado de governos também ineficientes, como é o caso do governo Macron na França. A Alemanha, com a sua coalizão, também não deu muito certo de juntar direita com esquerda, com ecologistas. Estava melhor no tempo da Erika, da chanceler, né? Que ela, ao menos, era uma mulher que fazia o seu jogo da direita e não dourava a pílula, né? Mas ela era, à medida que ela foi Angela Merkel, à medida que Angela Merkel foi exercendo o poder, ela foi se tornando mais liberal e uma mulher também muito voltada à produção ambiental. Não é isso que vai acontecer agora no Parlamento Europeu. A Giorgia Meloni, essa direitista, fascista da Alemanha,
que está posando agora, está com certo lustro democrático para ganhar mais votos, para ser mais simpático até aos italianos, porque quem pensa que a Itália é fascista está enganado, né? Os partidos ganharam, mas ali a política italiana é muito fluida. Essa questão de governar a Itália tem que ter uma maioria, e essa maioria pode se desmanchar, maioria no Congresso, essa maioria pode se desmanchar com facilidade. A Itália já teve todas as nuances ideológicas em seus primeiros ministros. Giorgia Meloni é uma fascista. E ela falava essa semana dizendo que isso aí já está no mundo, né, amigos? Não é também eu que estou aqui inventando botando o ovo em pé, né? Essas notícias já estavam aí na mídia europeia na semana passada, a Giorgia Meloni falando que o carro elétrico ele é antissocial, ele é um carro foi feito às pressas, ele anula a criatividade da indústria automobilística europeia, ele deixa de fora outras pesquisas sobre outros combustíveis alternativos, como o hidrogênio, como os combustíveis sintéticos, e não será a única, não pode ser a única opção. Bom, aí também tem outras histórias de sindicatos que estão com medo de perdas de empregos, isso em todos os países ali hegemônicos do mercado europeu, que tem também o maior número de indústrias automobilísticas. Claro que vão perder empregos, né? Porque o carro elétrico tem 60% menos componentes que um carro a combustão. Mas o que vai acontecer é uma incógnita, porque de repente o carro elétrico, com a pressão dos conservadores, a pressão da ultradireita, que tem os seus dogmas que são utilizados no mundo inteiro. Aqui no Brasil, aliás, essa extrema-direita, ela consegue ser pior do que qualquer uma no mundo, na medida que essa semana ela conseguiu equiparar vítima de estupro ao estuprador. Isso aí é uma criatividade, é uma coisa inédita no mundo, que, aliás, está gerando o maior problema aqui no Brasil para aqueles que votaram a favor dessa estupidez completa. A pauta também do Congresso da Câmara de Deputados do Brasil é uma pauta de um conservadorismo hoje risível, é absurdo, é chocante, é antiprogresso, é anti-tudo. Os caras estão vivendo lá no tempo das caças bruxas, 1700, lá nos Estados Unidos, feiticeiros de Salem, essas histórias. E aí, aqui também tem muita gente contra o carro elétrico, inclusive na mídia, que são aqueles que a gente conhece muito bem. Tem até o The West, né? O The West é uma cidadela da extremíssima direita, muito calhorda. E daí que o que pode acontecer, principalmente com os efeitos da Europa, que ainda todas as decisões europeias acabam ressoando no mundo pela força cultural e econômica do bloco europeu, dos 27 países, é capaz do carro elétrico dar um tremendo cavalo de pau e sair na marcha ré lá no mercado europeu. Os chineses que se cuidem, porque a coisa também não está boa para eles, nem lá, nem aqui, onde tem muita gente querendo que o carro chinês seja taxado com altos impostos, porque os chineses também estão ameaçando o emprego no Brasil. Não, não estão, amigos. Os chineses estão trazendo empregos para o Brasil, queiramos ou não. Novo encontro amanhã. E chegou a hora da sexta-feira da nossa querida Leila Rosa, musicoterapeuta. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Gente querida que nos acompanha aqui, hoje eu quero trazer para vocês músicas que falam sobre esperança, sobre motivação. Porque estamos vivendo momentos caóticos aí, né? A gente está vendo o Rio Grande do Sul, a gente está vendo um monte de coisa acontecendo com as mudanças climáticas pelo planeta. Então vamos cantar músicas que nos tragam energia positiva. E vem mais uma assim então, que é linda. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Sementes do Amanhã, Gonzaguinha, essa música linda que fala em fé, que fala no futuro, de a gente acreditar, né? A primeira música de Martinho da Vila, que é um clássico também. E temos uma outra que fala assim: vamos precisar de todo mundo. Mais um é sempre mais que dois. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Sal da Terra, de Beto Guedes, é um musicão e que nos anima também. Como musicoterapeuta, eu tenho que trazer essas músicas que trazem ânimo, né, gente? Vamos levantar o nosso astral. E aí eu digo, eu vou cantar sim músicas bem animadas para a turma. Trechinhos, né? E tem essa que é um clássico, que é assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. O que é de Gonzaguinha. Ah, quem já não cantou essa música alguma vez, hein? Esta música é para levantar o nosso astral às alturas. E temos também Renato Russo. Tem uma canção linda que é Mais Uma Vez, que é assim: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Mais uma vez, Renato Russo. E essa música fala de esperança, né, gente? A gente tem que falar do amanhã. A gente pode perceber que em todas as letras elas falam do futuro, falam do amanhã, falam do sol, falam da luz, falam da natureza. Então, olha a dica aí das letras nos dizendo o que devemos fazer, né? Ouvir boas músicas, ir ao encontro da natureza. A gente precisa se energizar com o sol, com o mar, com, né, as florestas, o verde, com as boas companhias, né? Então tá aí a música nos dizendo. E tem outra que é linda, 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 que é assim: quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, Titãs. Enquanto houver sol, ainda haverá esperança. Né? Vamos nos iluminar. E o nosso clássico do nosso querido Lulu Santos, um clássico, né? Que é assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. Como uma onda, gente, como uma onda de Lulu Santos. Olha que música gostosa. E aí, temos uma que é muito linda, que é Juízo Final. Essa música é um clássico do Nelson Cavaquinho e a Clara Nunes gravou. Alcione também eu já ouvi com ela. E outros cantores também, intérpretes, já gravaram essa música. E ela é assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno novamente.
Mais uma dica, o amor salva, né? Todas as letras falam também de esperança, da natureza, do amor. E temos também outras canções, Tente Outra Vez, Raul Seixas, O Sol, de Jota Quest, é linda, Anjos, do Rapa, muito bonita, Clareou, Xande de Pilares. Depois vocês dão uma escutada nessas músicas que vale a pena, são lindíssimas. E vou encerrar assim então com vocês. E vai chegando o amanhecer, leio mensagens zodiacal, e o realejo diz que nós seremos felizes, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá nos acontecer? O meu destino será como Deus quiser. É por aí. Gente querida, um beijo grande, beijos sonoros e muita fé no amanhã. E vamos lá, o poder está nas nossas mãos, a gente pode fazer juntos, né? Cada um faz a sua parte e a gente no todo vai lá e faz os dias melhores. Beijo grande, até semana que vem. E acabou-se o que era doce. Gostaria de agradecer a todos do Bichos Tagarelas, especialmente Celito Rebelato Júnior, publicitário, e também o nosso editor, ao Ricardo Egg, que está descansando em sua mansão na ilha de Florianópolis, e vamos agradecer também a Rádio ONU, Carlos Kaminski, o Renato, todo mundo, 2 vezes que eles merecem, 3 vezes, e agradecer você, ouvinte, vocês são maravilhosos, e por favor, falem do Bichos Tagarelas, falem mal, falem bem, falem para a tia do Zap, falem para todos que vocês conheçam, porque o Bichos Tagarelas precisa de audiência para cada vez melhorar a qualidade. Maravilhoso final de semana para vocês. Sextou. E lembrando que vocês não sabem essa, mas você sabe o que aumentou mais que a inflação este ano? Foi a cerveja. Então a cerveja subiu para ser bebida em casa quase 5%, 4,99%, e fora do domicílio 4,55%. Isso me dá motivação de tomar fora do domicílio. Então até sexta-feira é hoje, estou esclerosado. Até segunda-feira, dia 17 de junho. Um grande abraço para todos.